Olá pessoal, quero mostrar para vocês agora como nós fazemos o registro de imagens. Na verdade é uma função de georreferenciamento, né? Suponha que você tenha, por exemplo, aqui uma imagem Landsat e uma imagem CIBERS. As duas representam parte da mesma área, essa aqui é uma área em Brasília, tá? A imagem CIBERS é uma imagem CIBERS 2, tá? Então a resolução espacial dela, se nós viermos aqui e consultar o tamanho do pixel, nós vamos identificar que é uma imagem de 20 metros, tá? 20 por 20, que é aproximadamente, e que essa imagem ela tem um sistema de referência que é o WGS84, está na projeção UTM Zona 23 Sul, tá? A imagem Landsat, ela é uma imagem Landsat 7, tá? É uma imagem de 2001, e essa imagem, ela é uma imagem que tem um pixel de 30 metros, tá? E que também está no mesmo dado. Então, aqui, se a gente observar, deixa eu só tirar aqui essa simbologia, deixa eu colocar outra composição de cores. E também fazer isso para outra imagem. Que deu uma... Deixa eu só remover ela e trazer novamente, que eu acho que ela... Deixa eu colocar aqui embaixo. 6, 5, 4. Ok. E aqui a imagem CIBERS, vou fazer a mesma coisa. 4, 3, 2. Aqui uma composição. 4, 3, 2. Tá. Então, o que acontece? Se nós observarmos aqui, ó, estou vendo uma composição, deixei em duas composições falsa cor, tá? Então, eu estou vendo aqui uma imagem Landsat e aqui eu estou vendo uma imagem CIBERS, tá? Se nós observarmos aqui, se a gente der um zoom nessa região, né, nessa imagem, nós vamos observar que tem uma espécie de deslocamento, tá vendo? Ó, entre essas imagens, parece que elas não casam certinho, né? Isso porque a plataforma CIBERS, ela tem um sistema, né, de posicionamento, assim como a plataforma Landsat. Então, alguma dessas duas tem um posicionamento melhor. Nesse caso, vamos imaginar que seja a imagem Landsat, tá? E ela tem mesmo, né? A literatura diz que alguns trabalhos já fizeram essa validação geométrica e a imagem Landsat ela tem um bom posicionamento. Então, embora as duas estejam no mesmo sistema de coordenadas, eu vejo que eu tenho ali um deslocamento. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o registro. Então, eu tenho que considerar uma dessas duas imagens como a correta e usar essa imagem que eu estou assumindo como correta para corrigir as coordenadas da outra imagem, né? Então, isso nada mais é do que um processo de georreferenciamento, tá bom? Então, nesse caso, vamos assumir que a Landsat é a nossa imagem correta. Então, eu vou tirar daqui a CIBERS, tá? Vou deixar só a Landsat. Então, nós vamos aqui em camada, georreferenciador, tá? Se o de vocês não estiver aqui, provavelmente vai estar no menu raster. Eu estou usando aqui, gente, a versão 3.32 do QGIS, a última versão, tá? Então, nesse caso, o meu tá aqui em camada. Então, eu preciso carregar a minha imagem que eu quero registrar, que eu quero melhorar as coordenadas, que eu quero georreferenciar. Aqui, no caso, é a imagem CIBERS. Então, eu venho aqui em arquivo, abrir raster e vou navegar até onde está a minha pasta com essa imagem, tá bom? Então, o CIBERS está aqui. Bem, então veja, eu quero mexer nessa e tenho essa aqui como referência, né? Aqui, eu poderia até deixar aqui em outra visualização aqui, 5, 4, 3, só para não confundir aqui vocês. 4, 3, 2. Ok, tá aqui, eu não estou enxergando que tá aqui embaixo. Tá. E tenho essa outra imagem aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir pontos, num total, né? A gente vai trabalhar aqui com a transformação afim, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Vocês, à medida que definem uma transformação, vocês têm um número mínimo associado, então a transformação afim ela precisa de 3 pontos. Aqui nós vamos trabalhar com 4, 5 pontos só para calcular um erro, tá? Eu recomendo que vocês voltem nos outros vídeos do canal que eu falo sobre georreferenciamento, que ali eu vou explicando para vocês. Então, aqui o primeiro ponto que nós temos que fazer é o quê? Abrir a imagem, depois eu tenho que configurar a transformação.
Então, nesse caso, eu vou definir uma polinomial primeiro grau, que é a transformação afim. Ele já leu o sistema da minha coordenada, então ele está correto, tá? Lembra que eu falei? As duas já têm um sistema de coordenadas, por isso que a gente não chama isso de georreferenciamento, e sim um registro, né? Mas não deixa de ser um georreferenciamento. Uma coisa importante, evitem alterar esse nome aqui que o QGIS ele dá, tá? Então, nesse caso, ele vai pegar o mesmo nome da imagem, ó, e colocar um underline modificada. Se você altera isso aqui, dependendo da versão do QGIS, ele dá problema, tá? Então, mantém isso aqui. Eu recomendo, no sensoramento remoto, trabalhar com o vizinho mais próximo. Então, sempre que você estiver trabalhando com imagem de satélite, você não quiser alterar a radiometria da sua imagem, é interessante manter esse método de interpolação. Aqui, em gerar relatório, é interessante você pedir para gerar o relatório, porque aí você consegue ter um documento que mostra a qualidade do seu georreferenciamento, tá? Você pode manter marcada essa opção salvar pontos de controle, tá? O ground control points, né? Que é os pontos de controle no solo, ou seja, aqueles pontos que você está usando para fazer o georreferenciamento. E se você quiser, você pode pedir para ele já abrir o produto gerado lá no QGIS. Então, você pode deixar essa janelinha marcada. Então, nesse ponto aqui, a gente não alterou nada porque já estava tudo correto, mas é muito importante você manter aqui o sistema que está no seu dado, no seu arquivo, tá bom? Feito isso, então, a gente vai começar a pegar os pontos, tá? Bom, então aqui eu vou, por exemplo, dar zoom em regiões, né, e procurar essa mesma região na outra imagem. Então, eu vejo, por exemplo, ó, que esse ponto está aqui e ele também está aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Lembre-se sempre que você tem que dar bastante zoom. Então, é difícil também você estourar o pixel, ou seja, você vê, né, o pixel. Então, você dá menos zoom, tá? De maneira que você consiga pegar adequadamente. Então, nós vamos aqui, olha só. Nessa opção aqui, ó, eu estava com o pan, né, que eu mexo aqui a mãozinha. Eu vou aqui, ó, eu também mexo aqui, tá? Então, agora eu vou marcar o ponto. Então, eu venho aqui adicionar ponto. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai me perguntar, ó, digita a coordenada, mas eu não sei. Mas eu posso usar a partir da tela, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai fechar, aparentemente, aquela tela do georreferenciador e vai abrir a tela do QGIS. Então, aqui basta eu clicar aqui, ó, no ponto que eu estou assumindo que seria o ponto correto, tá? Então, ele leu as coordenadas, tá vendo? Olha, eu dou um OK. Ele pegou o primeiro ponto aqui, ó. Agora, eu vou pegar mais um ponto. Então, aqui embaixo, por exemplo, ó, como eu conheço a área, eu sei que eu tenho esse ponto aqui. Aqui também eu vou procurar esse ponto. Ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou falar que esse ponto aqui, toma muito cuidado, tá? Ó, a partir da tela, aí eu posso, que é esse ponto aqui, dou um OK. Pegou o segundo ponto, tá? Pegou um ponto aqui e um ponto aqui. Bom, agora eu vou dar um outro zoom aqui, uma outra região que eu conheço, tá? Eu tenho aqui, ó, essa região, esse cantinho aqui, é esse cantinho aqui. Então, mais um ponto aqui, a partir da tela, aqui. Então, eu estou fazendo o quê? Pegando as coordenadas, tá? Até então, se eu olhar aqui, não tem erro. Por quê? Lembra que eu falei? Então, marquei uma transformação afim, são 3 pontos, no mínimo. Então, ela não tem como calcular um erro ainda. Não tem ponto sobrando para calcular um erro. Então, nesse caso, eu vou pegar mais um ponto para, então, definir esse erro, tá? Então, vou tentar pegar um ponto nessa região mais aqui para ficar bem distribuído, tá bom? Então, aqui, vamos ver se essa região... Aqui, vamos procurar se essa região aparece aqui também. Aqui eu tenho ó, esse ponto aqui é esse ponto aqui, ó. Aqui tá um pouco difícil, né, da gente identificar, então a gente tem que ir alterando aqui para ter uma certa segurança, né, na hora de marcar os pontos, tá, pessoal? Deixa eu achar aqui se tem outra, um pouco acima, né, do aeroporto, tem esse cruzamento aqui. Então, vamos ver se a gente consegue... Aqui mudou, aí esse cruzamento aqui, ó. Esse cruzamento aqui é esse cruzamento aqui, ó, tá? Esse cruzamento aqui é esse cruzamento, tá? Vou dar menos um aqui. Então, a gente vai colocar, vou marcar esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é esse ponto aqui.
Ok, tá? Agora vocês vão ver que já tem um erro, tá vendo? Olha. Mas veja, esse erro tá muito bom, ó. Tá 0,4 pixel, ó. No geral, tá 0,77, né? O médio, né? Se eu pegar isso aqui e tirar uma média, dá isso aqui. Lembrando que um pixel aqui na imagem Sibers tem 20 metros. Então, eu estou errando 0,77 do pixel, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 0,77 ou 78 aproximadamente, vezes 20, né, que é o tamanho de um pixel, eu estou errando 15 metros, né? Então, está menor do que um pixel, então isso está muito bom, né? Poderia pegar mais um ponto, né? Vamos olhar esse ponto aqui, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui também. Aqui que seria, eu acho que aqui fica melhor, tem uma construção aqui, é esse ponto aqui, tá vendo, ó? Vou pegar o pan. Então, vou lá marcar mais um ponto, ó. Então, eu quero pegar esse ponto aqui. É esse ponto aqui. Ok. Então, vamos ver o que aconteceu com o nosso erro. Ó, esse subiu um pouquinho mais o erro, mas ainda assim tá por volta de 1 pixel, né? Então, aí você fala, ah, não, mas esse ponto ficou muito ruim. Então, você pode tirar esse ponto, ó, volta anteriormente. Se você quiser deletar ele, se ele some daqui, você pode pegar um outro ponto, tá? É claro que aqui é mais para vocês entenderem o processo, tá? Não estou muito preocupada com a dinâmica aqui, mas olha, por exemplo, essa feição aqui é essa feição aqui, tá? Então, por exemplo, pegar esse ponto aqui para a gente ver se melhora. Esse ponto aqui é esse ponto aqui, tá? Pode ser que tenha piorado. No caso aqui, ó, piorou, tá vendo? Então, esse é um ponto que não é interessante mesmo a gente trabalhar. Mas esses 4 pontos já foi o bastante aqui, tá? Para a gente exemplificar. Até esse mesmo ponto que a gente havia pego, que está quase aqui no meio, né? Ele é um ponto interessante. Talvez um ponto um pouco mais para cá, porque a gente tem já esses 4 aqui, né? E a imagem Landsat, se nós olharmos no QGIS, nós vamos ver aqui que a parte final dela é aqui, né? Ó, que é o que ele está mostrando aqui em cima, né? Então, a parte final dela é aqui. Talvez um ponto aqui mais para cima, né? Se tiver alguma feição aqui. Mas a gente já pegou esse ponto. Já pegou aqui também. Então, talvez um ponto mais no meio aqui, né? Ó, nessa região aqui. Né? Vamos ver aqui algum ponto mais na área urbanizada. Também vai aproximando muito, né? Então fica um pouco mais difícil aqui. Bom, vamos só para a gente seguir, né? Para a gente não deixar o vídeo muito extenso. Talvez esse ponto aqui, esse ponto aqui é esse ponto aqui, ó. Tá? Então a gente tem que fazer essa fotointerpretação, tá, pessoal? Não tem como fugir muito disso, tá? Então esse ponto aqui é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui com nossos pontos. Ó, ficou muito bom, né? Ó, o nosso erro até baixou. Tinha dado 0,77, agora eu coloquei aquele ponto, ficou 0,59. Então, feito isso, você pode, né, tendo ali o número mínimo de pontos, aí veja que ficou, né, relativamente distribuído. Feito isso, você pode vir aqui, arquivo, iniciar georreferenciador. Se ele aparecer essa mensagem com sucesso, é porque ele gerou para você a imagem, tá? O arquivo, que está dentro da pasta onde você carregou a imagem. Então, tá aqui o nosso Sibers modificado. E também, como você disse que queria que ele carregasse no QGIS, ele vai aparecer para você lá no QGIS já, tá vendo? Ó? Então, eu vou fechar isso aqui e ele já apareceu aqui, tá? Então, olha só. Essa de cima é a Sibers, essa aqui é a de baixo. Então, vamos ver se deu certo, né? Se ficou bom, olha. Então, aqui eu tenho uma rodovia, tá vendo? Ó? Então, olha, se eu tirar aqui, deixa eu só tirar colocar aqui 4, 3, 2, corte para mínimo e máximo.
Aí. Então, se eu olhar aqui, olha só, eu vejo que a estrada aqui, né, ela segue, né? É claro que uma tem 30 metros, outra tem 20 metros, então tem uma diferença de resolução, né? Mas eu percebo que agora as imagens elas estão mais, e são de datas também diferentes, né? Mas elas estão mais coerentes, né? Elas estão, e também essa coerência depende muito dos pontos que eu usei lá no georreferenciamento, tá, pessoal? Mas, por exemplo, aqui, ó, que era aquele ponto que a gente pegou, tá vendo? Ó, agora eu já não tenho mais aquela sensação que elas estão deslocadas, né? Então, isso é o processo de registro de imagem, tá? Usando aqui, no caso, o QGIS, tá bom? Então, eu espero que vocês treinem, né? Aqui a gente tinha usado essa imagem como referência, né? Tá vendo, ó? Esse ponto aqui como para analisar. Então, quanto melhor for aquele ajuste entre os pontos, com mais quantidade de pontos, melhor vai ficar o nosso referenciamento ou o nosso registro, tá? Então, é isso, pessoal.